Olha, provavelmente já te contaram na escola, ou talvez até na igreja, que o imperador romano Constantino fundou a Igreja Católica. É uma afirmação gigantesca, né? Mas a verdade é que essa ideia é uma das maiores farsas históricas já criadas. E hoje a gente vai desmoronar essa mentira fato por fato. Vamos separar o mito da realidade. A pergunta central é essa, bem direta. Constantino, lá em 313, com o famoso Édito de Milão, ele realmente fundou a igreja? Para achar a resposta, a gente precisa voltar no tempo. E não é pouco tempo, não. É voltar para muito antes de Constantino sequer sonhar em nascer. E aqui a gente já bate de frente com o primeiro grande problema desse mito. Um fato bem simples, na verdade. A igreja já existia. E não era um grupinho qualquer, não. Já tinha liderança, já tinha estrutura, e isso há séculos. Fica a pergunta, como é que alguém funda uma instituição que já tem uma fila enorme de líderes no seu passado? Grava bem esse número. 32. Sabe o que é isso? É o número de papas que lideraram a igreja antes de Constantino. 32 começando com o apóstolo Pedro. Pensa só nisso. 32 gerações de líderes. Muitos deles, junto com seus fiéis, derramaram o próprio sangue, morreram como mártires nas perseguições brutais de Roma. Isso não parece uma instituição que está esperando para ser fundada. Isso soa como uma que já estava mais do que consolidada e pagando um preço altíssimo pela sua fé. E a gente não está falando só de uma lista de nomes, não. As provas em documentos são concretas. Lá no finalzinho do primeiro século, o Papa Clemente já estava resolvendo treta em igrejas lá longe, em Corinto. Um pouco depois, Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo do apóstolo João, escrevia cartas incríveis enquanto era levado para morrer em Roma. E lá por 1800, Santo Ireneu já estava documentando a linha de sucessão dos bispos para provar a autenticidade da fé. A estrutura, a organização, estava tudo lá. E aqui vem o golpe final nessa parte da história. A expressão Igreja Católica não foi inventada na época de Constantino. De jeito nenhum. Santo Inácio de Antioquia, o mesmo que eu acabei de falar, já usava essa expressão lá pelo ano 107. Isso dá mais de 200 anos antes do Édito de Milão. Ele usou a palavra católica, que significa universal, para dizer que aquela era uma fé para todo mundo, em todo lugar. O nome já existia. A arqueologia grita esses fatos. Ok, então vamos olhar para o que Constantino de fato fez. O que foi esse ato histórico, em 313? O que o tal do Édito de Milão realmente dizia? A resposta, olha, pode chocar quem acredita nesse mito da fundação. O Édito de Milão foi basicamente um decreto de tolerância. O objetivo era um só: parar a matança de cristãos. Simples assim. Depois de séculos de uma violência absurda, Constantino só tornou legal ser cristão. O Édito não criou uma igreja. Ele deu liberdade para uma igreja que já estava ali, sofrendo e morrendo pela sua fé. E é exatamente aqui que a confusão toda acontece. A ideia de religião oficial do Império até que é real, mas não veio de Constantino. Isso só foi acontecer quase 70 anos depois, em 380, com outro imperador, o Teodósio I. Foi ele quem tornou o cristianismo a religião oficial do Estado. Confundir Constantino com Teodósio é a raiz de todo esse mito. Isso tudo nos leva para uma contradição lógica que é, assim, fascinante. Vamos chamar de paradoxo da Bíblia. Muita gente que defende essa ideia de que a igreja foi corrompida por Constantino, ao mesmo tempo, usa a Bíblia como sua autoridade máxima. Só que essa posição cria um beco sem saída histórico. O ponto-chave é o seguinte: se a igreja se tornou uma bagunça, uma instituição corrompida e paganizada lá no século IV, como é que a gente pode confiar na Bíblia que essa mesmíssima igreja compilou? Porque vale lembrar, os primeiros cristãos não tinham o Novo Testamento bonitinho, encadernado como a gente tem hoje. A lógica é bem direta, olha só. A alegação é que a igreja se corrompeu com Constantino no início do século IV. O fato histórico é que foi essa mesma igreja que, décadas depois, em reuniões oficiais, em concílios, definiu a lista de livros do Novo Testamento. Não dá para, logicamente, confiar no fruto, que é a Bíblia, e ao mesmo tempo dizer que a árvore que deu esse fruto à igreja daquela época estava envenenada. É uma hipocrisia gigantesca. Esse gráfico aqui resume tudo de forma bem visual.
Os apóstolos escreveram cestos, claro, mas eles não fecharam a lista final de livros. O imperador Constantino não teve absolutamente nada a ver com isso. A decisão final, o martelo, foi batido pelos bispos da igreja, reunidos em concílios lá no finalzinho do século IV. Foram eles que confirmaram os 27 livros que formam o Novo Testamento hoje. Então vamos amarrar tudo isso. Recapitulando os fatos. A história mostra, sem sombra de dúvida, uma igreja com liderança e identidade católica séculos antes de Constantino. Ele não a fundou, ele a libertou da perseguição. A transformação em religião de Estado veio muito depois, com Teodósio. E a Bíblia, usada como autoridade máxima por tantos, foi definida por essa mesma igreja, o que cria um paradoxo total para quem alega sua corrupção. E isso nos deixa com uma reflexão final. O mito de Constantino é um lembrete muito poderoso de como a história pode ser distorcida e manipulada. Se uma narrativa tão importante, tão fundamental, pode ser tão mal compreendida por tanta gente, isso nos desafia a questionar que outros fatos que a gente toma como verdade absoluta também merecem um segundo olhar, uma investigação mais profunda. Pense nisso.